enquanto tu está orando, Deus está agindo ao teu favor. Enquanto tu está orando, o Senhor está trabalhando na sua vida, na sua família. O Senhor está nesta tarde, aleluia, visitando vidas nesta tarde, trabalhando em corações, realizando obras que nós não estamos vendo, mas o mundo espiritual está sendo movimentado, está sendo agitado, porque é uma igreja adorando nesta tarde. Terra, Lamaná, glória a Deus. Tem chegado o pastor Cleves, já veio. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos estar ouvindo a mensagem. Então está a esposa do irmão Mari, a filha Júlia e Beatriz, tá? Vamos saudar como bem-vindo. Sois bem-vindo em nome de Jesus, amém. Então vamos estar ouvindo a mensagem da tarde com o pastor Cleves. Amados irmãos, a paz do Senhor. Pode tomar o seu assento. Eu quero louvar a Deus por esta igreja, quero louvar a Deus pela vida do pastor Jorge, louvando a Deus por sua vida, louvar a Deus também pela vida de cada um dos obreiros. Eu peço perdão à igreja pelo atraso, mas já estava tudo acertado com o pastor Jorge. Eu disse a ele que eu tenho ali o compromisso com a escola bíblica dominical, ali em Mealhada, e compromisso de crente tem que ser cumprido, irmão. Eu não podia deixar os irmãos ali sem professor para assumir um outro compromisso. Então, nós acertamos que eu iria ali para Mealhada e depois viria aqui para Oliveira do Bairro, e os irmãos, talvez mais atentos, devem ter percebido pelo meu cabelo um pouco atrapalhado que eu vim de moto, e confesso aos irmãos que ainda estou me acostumando com esse negócio de moto, e aí eu venho bem devagarinho, com medo de cair, por isso que eu cheguei agora, mas o importante é que eu cheguei. Abram suas Bíblias no Salmo de número 51. Enquanto você abre, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ricardo, que está lá no Algarve realizando a ceia, e nos pediu que estivéssemos cooperando com os irmãos aqui, o que para nós é uma alegria. Eu chegando percebi um culto muito avivado, um culto muito fervoroso. Isto é bom, isto alegra a nossa alma, isto alegra o nosso coração, e eu creio que continuará sendo assim, em nome de Jesus. Os irmãos encontraram o Salmo de número 51, amém? Amém. Está escrito assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo nós te adoramos, e uma vez mais oramos ao Senhor, para que o Senhor fale por meio da tua palavra, segundo a tua vontade. Continua com a tua igreja, é o pedido que fazemos agradecidos no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, por uma questão de prudência,
em relação ao tempo que temos. Isso já estava acordado com o pastor Jorge, que nós teríamos um tempo para trazer a mensagem. Então quero me deter somente a estes 7 versos do Salmo de número 51. Nós poderíamos fazer uma exegese de todo o Salmo e teríamos lições verso a verso que poderiam abençoar as nossas vidas, mas numa outra oportunidade, com mais tempo, sem tanta correria, eu tenho certeza que Deus nos dará essa oportunidade. Mas olhando para o Salmo 51, é um salmo escrito pelo rei Davi, muito provavelmente após o momento em que ele se encontra com o profeta Natã. E o profeta Natã tem ali uma conversa muito séria com Davi a respeito de algo que havia acontecido na vida do rei. E baseado nisto, Davi escreve este salmo, um salmo que faz-nos refletir a respeito da problemática do pecado sobre a vida da igreja. Muitas vezes nós saímos de nossas casas e vimos para o templo, e chegando aqui nós adoramos, nós agradecemos, nós exaltamos a Deus. Isto tudo é muito bom, mas a reflexão introspectiva, cada um de nós, principalmente num momento como este, um momento de ceia do Senhor, temos o dever de olhar para as nossas vidas, fazer uma análise plena e completa, no sentido de entender se o sacrifício que estamos entregando ao Senhor é um sacrifício vivo, santo e agradável, ou se há, quem sabe, em nossas vidas a necessidade de uma análise mais profunda, uma necessidade de olhar com um pouco mais de cuidado para algumas áreas das nossas vidas. Porque se nós olharmos para o contexto deste salmo, nós vamos nos lembrar que no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, Davi estava pleno em seu palácio, enviou os homens à guerra, e desta vez ele não foi. É bem verdade que uma das obrigações do rei era estar na guerra. Quando o povo pediu um rei ao Senhor, ele pediu: nós queremos um rei que guerreie as nossas guerras. Mas Davi agora já tinha boa parte do seu reino organizado, tinha um bom exército, tinha um bom general chamado Joabe. Então Davi confiou a este homem o exercício de ir à guerra sem ele. E quando Davi estava no átrio do seu palácio, passeando à tarde, alguns dizem que isso demonstra a possibilidade, inclusive, de o rei ter tido uma noite longa de sono, e à tarde, passeando pelo átrio do seu palácio, diz o texto que ele olha e vê uma mulher se banhando, e o texto diz que essa mulher era muito formosa à vista. O rei então encanta-se por aquela mulher e manda os seus servos perguntarem quem seria, e dizem a ele: olha, esta não seria Betseba, mulher de Urias? Davi então não dá conta do fato de que aquela mulher era uma mulher casada, e não somente casada, mas casada com um servo fiel chamado Urias. Davi então manda chamar aquela mulher vai até o palácio. Ela então é purificada da sua imundícia para que ela pudesse ter acesso ao rei, e diz o texto que quando ela tem acesso ao rei, eles se relacionam, e através desse relacionamento a mulher volta para casa e descobre que está grávida. Essa mulher então manda avisar a Davi: olha, eu estou grávida. Davi então tem um plano. E qual é o plano de Davi? Vou mandar chamar Urias,
E quando Urias chegar, eu vou trazê-lo ao palácio, vou recebê-lo e vou mandá-lo à sua casa, para que ele se deite com a sua mulher. E se deitando com a sua mulher, naturalmente todos vão pensar que o filho é dele, inclusive ele. Mas diz o texto que Urias, ele volta da guerra, e quando ele chega no palácio, ele é recebido pelo rei, e sendo recebido pelo rei, ele agradece. E quando ele sai da presença do rei, com a ordem de ir para a sua casa, Urias não vai para casa. Urias fica no portão do rei com os demais servos. Passa-se então o tempo, o rei descobre que Urias não voltou para casa. O rei manda chamar Urias e pergunta: olha, por que você não voltou para casa? Certamente você está cansado. O rei então dá alimento para Urias, bebida para Urias. Urias fica bêbado, fica embriagado. E quando o rei despede Urias, achando que embriagado ele voltaria para casa, Urias, no seu caráter, tinha uma fidelidade tão grande que mesmo fora da sua consciência ele não conseguia ser infiel, e ele não volta para casa, ele volta para o portão do palácio. O rei percebe então que isto não deu certo, então ele manda Urias novamente para a guerra, e Urias leva uma carta. Nesta carta estava a sentença de morte do soldado. Urias leva essa carta até Joabe, e na carta estava escrito: olha, procure a maior frente de batalha que houver, e coloque Urias nessa frente de batalha, para que ele fatalmente morra. Joabe então faz como a ordem do rei. Eles chegam diante da cidade, e chegando diante da cidade em que eles estavam guerreando, ele coloca Urias à frente da batalha, e diz o texto que Urias morre. Vem a notícia. Batseba passa um período em luto, e após o luto, o rei, achando que estava fazendo um ato de bondade, de benevolência, recolhe Batseba dentro do palácio. Passam-se os dias, e a impressão que dá é que o rei achava que havia cometido o crime perfeito. O rei achava que havia cometido o pecado perfeito. Ninguém tinha visto, ninguém sabia o que tinha acontecido, somente alguns servos ali no palácio que murmuravam um com o outro, mas ninguém sabia deste plano maligno que procedeu do coração do homem, que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Diz o texto então que o profeta Natã um dia vai até o rei, e quando o profeta Natã chega diante do rei, ele conta uma história, e ele diz: olha, meu senhor, havia numa cidade 2 homens, um muito rico, com muito gado, com muitas ovelhas, e um muito pobre, com apenas uma cordeirinha, e essa cordeirinha era uma cordeirinha de estimação, porque eles dormiam juntos na mesma cama, no mesmo ambiente. E veio então um viajante à casa do rico, e o rico, ao invés de tomar dos seus muitos gados para fazer um guisado para o viajante, toma a única cordeirinha do pobre, mata, faz um guisado e dá ao viajante. Davi mal termina de ouvir essas palavras e dá uma sentença. E qual é a sentença? Digno de morte é este homem. Isso nos traz uma lição muito importante, e a lição está baseada no ensino de Jesus, que diz que antes de julgar o semelhante, nós devemos olhar para nós. Antes de olhar para o argueiro no olho do irmão, nós devemos tirar a trave do nosso olho. Davi tinha uma trave gigantesca no olho, mas ele estava olhando para o problema dos outros e não estava olhando para si mesmo. Quando Davi diz: digno de morte é este homem, o profeta usado por Deus com toda a autoridade olha para o rei e diz: este homem é o Senhor. E é interessante que antes que Davi pudesse dar alguma desculpa, antes que Davi pudesse pedir perdão, antes que Davi pudesse fazer qualquer outra coisa, o profeta já emenda dizendo: e por que fizeste isto? Você será cobrado e haverão consequências.
A primeira consequência que será causada pelos atos do rei Davi, por conta do seu pecado de duplo crime, adultério e homicídio qualificado, se for pela lei de hoje em dia. A primeira consequência é esta: a espada jamais se apartará da sua casa. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 10. A segunda sentença: da casa do rei, Deus suscitaria o mal sobre ele e tomaria as suas mulheres diante dos olhos de todos. Segundo Reis, capítulo 12, versículo 11. A terceira consequência: o que o rei fez escondido, o que o rei fez em oculto, o que o rei fez achando que ninguém sabia, Deus lhe retribuiria em público. Todos veriam, todos saberiam, todos constatariam a justiça de Deus. Segundo Samuel 12, 12. E a quarta consequência é que o filho, fruto daquele adultério de Davi com Batseba, morreria. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 14. É importante dizer que quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre. E normalmente nós usamos essas palavras para falar de promessas boas. E nós dizemos o que está escrito lá nos primeiros livros da Bíblia, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e dizemos que se Deus prometeu, então Ele vai cumprir, e realmente o que Deus promete, Ele cumpre, inclusive quando as promessas estão relacionadas com uma causa punitiva. Deus havia prometido essa sentença sobre a vida de Davi, e realmente isso acontece. Em 2 Reis capítulo 12, versículo 18, a criança que Deus disse que ia morrer, morreu. Em 2 Samuel capítulo 13, versículos 10 a 14, Aminon, filho de Davi, comete incesto com a sua irmã Tamar. Em 2 Samuel capítulo 13, versículos 28 a 29, Absalão, irmão de Tamar, meio-irmão de Aminon, mata Aminon, filho de Davi, por ter cometido incesto com Tamar. A espada estava imperando na vida e na família de Davi. Em 2 Samuel capítulo 15, Absalão, filho de Davi, se rebela contra o rei e quer tomar o reino do próprio pai. Em 2 Samuel capítulo 18, versículos 14 e 15, Absalão, filho de Davi, é morto por Joabe, o general de Davi. Agora é interessante que no capítulo 16, versículo 21 e 22, diz o texto que Absalão ele reúne os anciãos e pergunta o que deveria fazer, e os anciãos dão uma orientação para Absalão. E qual é a orientação? Tome as concubinas do seu pai e deite-se com elas diante de todo Israel. E assim Absalão fez, cumprindo a sentença de Deus na vida de Davi, que disse: o que você fez em oculto, eu farei diante dos olhos de todo o povo. Diante disso, irmãos, diante desse contexto, cabe-nos uma aplicação imediata e muito clara: pecar não compensa, porque o pecado traz consequências, e consequências graves para a nossa vida física, matrimonial, familiar e principalmente para a nossa vida espiritual. O pecado traz consequências destrutivas para a nossa vida, mas muitas vezes nós estamos como o rei, cometendo o pecado, achando que por ninguém ter visto, nada vai acontecer. Mas existe um Deus no céu, que é justo juiz, e os seus olhos percorrem toda a terra. Não há nada que esteja escondido diante do Senhor que não seja revelado. Por isso eu volto a dizer: pecar não
compensa. Deixando claro isso, agora nós podemos entrar para o Salmo 51. Porque se eu não deixo isso claro, alguém vai dizer: o pastor Kleber está pregando, incentivando o pecado. E eu acabei de mostrar as consequências do pecado na vida de um homem. Mas a grande verdade é que, como Davi, eu e você somos seres humanos. E como seres humanos, muitas vezes nós não seguimos a orientação bíblica, que é andar no Espírito, que é alimentar o Espírito. E infelizmente, às vezes nós damos lugar à carne. E quando nós damos lugar à carne, nós falamos o que não deveríamos. Nós entramos onde não deveríamos entrar. Nós andamos por onde não deveríamos andar. Nós cometemos coisas que não deveríamos cometer. E a pergunta é: e agora? E a resposta é muito simples: arque com as consequências. Eu poderia aqui florear e dizer: não, irmão, existe um jeitinho. Mas jeitinho só existe no Brasil, é o jeitinho brasileiro. Aqui em Portugal, não sei se já tem jeitinho. Mas não existe jeitinho. A palavra do Senhor é muito clara quando diz: o que o homem semear, certamente ceifará. Isto é a lei da colheita, a lei da semeadura. Tudo aquilo que se planta, colhe-se. E o problema é que normalmente planta-se um grão, colhem-se muitos. Então, se plantar coisas boas, vai se colher numa proporção maior. Mas se plantar coisa ruim, também colhe-se numa proporção pior. Mas e agora? Eu pequei. O que eu devo fazer? Em primeiro lugar, vamos aprender com Davi? Vamos ver o que ele fez? E quem sabe isso traga luz para as nossas vidas? Porque nem tudo está perdido. Deus tem restauração para aquele que se arrepende. Deus tem restauração para aquele que busca a sua misericórdia. Deus tem restauração para aquele que busca o seu perdão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o Salmo de número 51, Davi ouve o profeta Natã, percebe que terão muitas consequências. Então a primeira coisa que ele faz é buscar incessantemente a misericórdia de Deus. No verso de número 51, ele inicia dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Em momentos em que as nossas fragilidades são expostas e os nossos erros são colocados diante de Deus, não adianta buscar socorro em nenhum outro lugar. O único lugar onde eu posso buscar socorro é de joelhos dobrados na presença do Senhor, me prostrar diante dele, rasgar a minha alma e dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. A melhor coisa a se fazer é buscar a misericórdia do Senhor, porque Ele é um Deus misericordioso. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. A única razão de nós estarmos aqui não é porque nós somos bons ou porque nós somos perfeitos. Todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós pecamos. Não deveria ser assim, é verdade, mas infelizmente essa é a realidade da humanidade e inclusive da igreja. Então o que eu devo fazer? Me desesperar e fazer como Adão, me esconder no jardim, achando que Deus não vai me ver, ou achando que
Deus não vai me encontrar melhor do que se esconder, é dobrar os meus joelhos, com o coração contrito, olhar para o céu e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Eu quero aplicar essas palavras para a sua vida e também para a minha vida. Daqui a pouco nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor, e a palavra é muito clara quando diz que nós não devemos participar se nós não estivermos de forma condizente com a palavra, com a vontade de Deus. Não devemos participar indignamente do corpo e do sangue do Senhor, porque senão seremos culpados pelo corpo e pelo sangue do Senhor. Por isso examine-se, pois, o homem a si mesmo, e é este exame que nós estamos sendo chamados a fazer nesta tarde. E se olhando para dentro encontrarmos alguma coisa, nós podemos fechar os nossos olhos, ligar o nosso pensamento aos céus e dizer: Senhor, como Davi teu servo fez, eu peço, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida. Eu errei, eu falhei, eu disse que não deveria ter dito, eu fiz o que não deveria ter feito, eu andei ou entrei onde não deveria ter entrado. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, e caminhando para o final, nós devemos reconhecer que o caminho para alcançar esta misericórdia de Deus, em primeiro lugar, é reconhecer que nós pecamos. Quando ouvimos uma palavra como esta, o silêncio impera, e nós ficamos relutando dentro de nós, e muitas vezes alguém fica dizendo: mas esta palavra não é para mim, eu sou crente, eu sou servo, eu sou santo, eu sou verdadeiro, eu não erro, eu não falho. Mas para essas pessoas, a misericórdia de Deus não funciona. A misericórdia de Deus funciona para pessoas como Davi, que reconhece as suas mazelas, e ele diz no verso de número 1, reconhecendo diante de Deus as minhas transgressões. No verso de número 2 ele expressa a minha iniquidade. No verso de número 3 ele diz minhas transgressões e meu pecado. No verso de número 4 ele diz: contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei. O grande problema é que muitas vezes nós queremos terceirizar o erro. Como Adão lá no Éden, quando Deus se apresenta e diz: Adão, por que você comeste do fruto? Aí Adão tenta terceirizar e põe a culpa na mulher? Não, ele põe a culpa em Deus, porque ele diz: a mulher que tu me deste foi quem me fez pecar. E quando Deus se volta para a mulher diz: a culpa é da serpente. E se Deus perguntasse para a serpente diria: a culpa é do diabo. Isso parece uma anedota, parece uma brincadeira, mas é uma realidade. Quando nós somos confrontados por conta dos nossos erros e por conta dos nossos pecados, naturalmente nós queremos terceirizar a culpa e dizer: foi por culpa de fulano, foi ele que me irritou, foi por culpa de ciclano, foi ela que disse o que não deveria dizer, por isso que eu respondi como eu disse. Mas a grande verdade é que a culpa dos nossos erros não pode ser terceirizadas. Se eu errei, a culpa só pode ser minha. E Davi, ele reconhece, ele diz: Senhor, fui eu quem transgredi, Senhor, fui eu quem errei, Senhor, fui eu quem pequei, Senhor, fui eu quem caí. Não existe a possibilidade de alcançar a misericórdia do Senhor se eu não reconhecer o meu erro, porque Deus perdoa, mas só perdoa aqueles que se reconhecem como pobres pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o problema maior da humanidade, porque a humanidade, no seu orgulho, não consegue reconhecer o seu pecado, não consegue reconhecer os seus erros. Mas Davi não, ele reconheceu. Ele poderia dizer: Senhor,
culpa não foi minha, a culpa foi de Batseba. Porque cargas d'água, aquela mulher estava tomando banho num lugar aberto, a ponto de que outras pessoas pudessem ver, porque ela não tomou a preocupação de tomar banho num lugar fechado, a culpa foi dela. Mas não foi isso que Davi disse. Davi disse: a culpa é minha, eu errei, eu falhei, eu pequei, e sou eu que preciso da tua misericórdia, Senhor. Davi, no verso de número 5, rapidamente, ele reconhece a universalidade do pecado, quando ele diz: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Paulo, falando a respeito disso em Romanos capítulo de número 5, ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, todos nós, ou todos aqueles, melhor dizendo, que não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, podem ser perfeitos na sua vida, mas são pecadores, porque nasceram com a raiz do pecado, com o pecado original. E Davi está dizendo: olha, eu sei que eu nasci no pecado, mas não é esta a razão de eu ter falhado. Eu tinha uma escolha, e eu escolhi errar com Batseba e com Urias. E ele diz: eis que amas a verdade no íntimo, verso 6, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. E eu finalizo no verso de número 7: purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Em quarto lugar, se queremos uma redenção da parte de Deus, devemos reconhecer que o pecado nos deixa sujos, e por essa razão nós necessitamos ser purificados. Davi, ele utiliza a figura de algo chamado hisopo. E o que era hisopo? Hisopo era a junção de folhas de um pequeno arbusto, que no Antigo Testamento era utilizado como uma brocha. Os irmãos conhecem brocha, pincel, um pincel grande, nos rituais de purificação. A respeito disso, em Êxodo capítulo 12, na instituição da Páscoa, Moisés chama os anciãos de Israel, os orienta a tomar um molho de hisopo, molhando-o no sangue do animal que estava na vasilha, e passasse nas vergas das portas, a fim de que o destruidor e a morte não entrassem na casa. É interessante que Davi, sendo descendente direto do Messias, ainda não o havia visto, ainda não o havia contemplado, mas pelo Espírito Santo de Deus ele pronunciou essas palavras, apontando para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quando Davi fala a respeito de ser purificado com hisopo, ele estava falando a respeito de ser purificado com um instrumento que era utilizado para que o sangue fosse aspergido no dia da purificação. E a pergunta que eu faço é esta: qual sangue foi aspergido para purificar os meus e os seus pecados? Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 João capítulo 1, verso 7 está escrito: mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 1:3 está escrito: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, em quem temos a redenção pelo seu sangue, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue de Jesus
ceia ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Por isso eu quero concluir nesta tarde dizendo: as misericórdias de Deus estão sobre a igreja de Oliveira do Bairro, mas só para aqueles que reconhecem que são pecadores. Eu sou um deles. Eu preciso da misericórdia do Senhor, eu preciso da graça do Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor. Eu não sei se você precisa. Se isso é verdade, você pode levantar as suas mãos e dizer: eu preciso. Glória seja dada ao nome do Senhor. O sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz do Calvário, e pelo sangue de Jesus Cristo há perdão de pecados. Eu não posso lhe dizer e lhe prometer que você não sofrerá as consequências, mas eu posso lhe garantir que há perdão de pecados nesta tarde em Oliveira do Bairro, pelo poder do sangue de Jesus. Quem sabe você chegou aqui carregado dizendo: Senhor, eu não sei o que eu faço, eu não sei por onde eu ando, eu não sei que caminho eu tomo. Deus está dizendo: há perdão para os seus pecados, há perdão para os seus pecados, há perdão para os seus pecados, há perdão pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e que o Senhor nos dê graça, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu não costumo, irmãos, passar do horário. Passei 5 minutos. Pastor Jorge, tem misericórdia de mim. Eu sou como o pastor Jorge, eu gosto de terminar no horário, mas eu não posso terminar antes de fazer uma pergunta. Se há alguém que entrou neste santuário aqui nessa tarde, sabendo e reconhecendo os seus pecados, e dizendo: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, eu não consigo largar este vício, eu não consigo largar este mal que me persegue. Esta palavra foi para você, e eu quero fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é para quem ainda não serve a Jesus Cristo, para quem ainda não é crente, para quem ainda não é evangélico. Eu quero lhe convidar para vir à frente. A igreja fique de pé, por favor. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nesta tarde? Eu sei que é um culto de ceia. Normalmente o culto de ceia é um culto onde só está a família, mas pode ter algum convidado. Eu quero perguntar a alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. Todos são cristãos, todos são salvos, todos são santos. Então quero fazer uma segunda pergunta para quem ouviu essa palavra e sentiu a necessidade de uma mudança na sua vida. Aqui está uma família. No seio da família não há julgamentos, no seio da família não há apontamentos. Eu não quero saber o que aconteceu na sua vida, ninguém vai querer saber o que aconteceu na sua vida, é entre você e Deus. Mas se há alguém que precisa de uma oração, vem à frente, eu não posso me demorar. Há alguém? 1, 2, 3. Se não há, eu devolvo a direção ao pastor. Que Deus abençoe. Graças a Deus. Vamos agora.